Se a rebelde encontrar a morte, a vingança será de outra mulher. Será certa e fatal a sorte do fascista hoje irá morrer. Será certa e fatal a sorte do fascista hoje irá morrer. Esta peça é uma peça atravessada por muitas temáticas, mas é verdade que há uma inquietação inicial que me levou a elaborar uma ideia e começar a escrever uma peça e começar a discuti-la com um grupo de artistas, e essa inquietação prendia-se com os restos, os resíduos, os ecos de fascismo que podemos ainda encontrar na sociedade portuguesa, apesar de vivermos em democracia há quase 47 anos. Celebraremos 47 anos do 25 de Abril de 74 daqui a uns dias, mas há ecos ainda nas instituições, na mentalidade da sociedade portuguesa. E foi isso que me impeliu a começar a escrever a peça. No entanto, entretanto foram acontecendo coisas. A ideia surge em 2018 e em 2019, por exemplo, em Portugal, vemos pela primeira vez a extrema-direita ter um representante político na Assembleia da República, eleito legitimamente pelos cidadãos, e isso fez com que me preocupasse menos com os ecos do antigo fascismo e com que me preocupasse mais com o perfume de futuros fascismos e a iminência do fascismo, sobretudo observando também aquilo que se passa no mundo, na Europa, por exemplo, na Polónia ou na Hungria, mas também nos Estados Unidos da América, no Brasil, onde vemos a ascensão de populismos de inspiração fascista, militarista, bélico, autoritário, como é, por exemplo, o caso de Jair Bolsonaro ou como foi o caso de Donald Trump nos Estados Unidos, de outra maneira. E, portanto, essa ameaça do futuro foi algo que se impôs em relação àquilo que era a memória do passado e a forma como o passado ainda influencia a nossa sociedade. Portanto, de alguma forma, uma ideia inicial que tínhamos foi ultrapassada pela realidade e isso obrigou-nos a transformar a escrita do espetáculo e a preocupar-nos muito mais com o futuro, e por isso a peça se passa num 2028 ficcional em que a extrema-direita acabou de ganhar a maioria absoluta na Assembleia da República em Portugal, está prestes a mudar a Constituição e, portanto, estamos a viver os últimos dias ou semanas da democracia. Vejo as notícias impressas e parece tudo tão mais trágico do que em papel. A proibição dos sindicatos, a reportagem de que eu estava a falar há bocado é sobre isso, querem ilegalizar os sindicatos, a revisão constitucional que estão a preparar, as paradas militares, as cercas de segurança nos bairros com comunidades ciganas. Eu vejo isto tudo escrito, a tinta, e sinto-me tão impotente. Tinha receio, quando estávamos a ensaiar a peça em 2020, em plena pandemia, que este tema perdesse atualidade e que a peça parecesse datada. Infelizmente, a peça continua muito atual. Eu espero é que esta peça, cuja ficção se passa num 2028 utópico, distópico, aliás, e ficcional, quando chegarmos a 2028, eu espero que esta peça seja profundamente desatualizada e datada, porque isso quer dizer que o pessimismo com que olhamos para o mundo a partir do palco não se concretizou e que conseguimos que, ao colocar pessimismo num espetáculo de teatro, preservar o nosso otimismo na vida e participar civicamente da forma que me parece necessária para que a democracia seja não apenas defendida, preservada, mas também revigorada, revitalizada. As pequenas mudanças são inimigas das grandes. Isto é Brecht. Brecht, já sei. Mas sabes o que é que também é Brecht? O quê? Os que se lamentam da violência com que os oprimidos respondem à violência dos opressores são os mesmos que gostariam de comer bife sem matar a vaca. Estão dispostos a comê-la, mas faz-lhes impressão ver o sangue. E querem sempre que o talhante lave bem as mãos. Bem, eu estou impressionado e comovido. Tu foste ler Brecht de propósito só para me ganhar uma discussão. A provocação é um dos riscos deste espetáculo. Não é desejada gratuitamente. Não há o interesse de ofender ou insultar, nem com o título, nem com o próprio espetáculo. Mas compreendo que o desejo de inquietar, de questionar e de não fazer um espetáculo apaziguador
como se tudo estivesse a correr bem, como se pudéssemos só dizer vai correr tudo bem e com esperança, sem agirmos, achar que vai mesmo correr tudo bem. E, portanto, como não queríamos fazer um espetáculo apaziguador, queríamos que inquietasse desde o primeiro momento, logo desde que temos contacto com o título. Mas essa inquietação implica, é verdade, um risco de incomodar, ofender, insultar, que não é de todo desejado. No entanto, é um risco assumido. A história da arte diz-nos que o risco de ofender, normalmente, é produtivo na criação artística. Sem o risco de ofender, não tínhamos a Demoiselle d'Avignon, do Picasso, não tínhamos uma série de obras de arte, não tínhamos a Madame Bovary, do Flaubert, que correu o risco de ofender. Não tinha nenhuma vontade de ofender ninguém, o Flaubert. Não queria ser um revolucionário, queria era fazer uma peça que inquietasse, uma obra romanesca, um romance que interpelasse a sociedade do seu tempo e, ao fazê-lo, sim, ofendeu. Ofendeu, foi processado, foi envolvido em controvérsias, em escândalo, que não desejava, mas correu esse risco porque sabia que esse risco era produtivo. Ora, eu não me quero comparar nem a Picasso, nem a Flaubert, mas à minha pequena escala e à escala da equipa que faz este espetáculo, compreendemos que há uma grande diferença entre o risco de ofender num palco ou o risco de ofender numa tribuna de uma Assembleia da República. Esse sim, realmente nocivo, esse sim, muito pouco produtivo, e isso é o que nos diz a história da espécie humana, a história da política, a história das sociedades. Já a história da arte diz-nos o contrário, que o risco de ofender tem sido, nos últimos milénios, produtivo. E, portanto, foi esse risco que corremos na esperança de conseguir partilhar questionamentos urgentes e na esperança de que eles se encontrassem eco no público e, pelos vistos, pela reação do público, o encontram. Olha para esta beleza, eu vou só provar um bocadinho. Sério, qual é a beleza de comer os pés de um animal? Os pés do animal que viveu livre pelos campos a comer bolotas, feliz da vida, que foi sacrificado para nos consolar e cozinhado por mãos que te amam. Pés cozinhados por mãos. Mas sou só eu que estou a ouvir isto. A democracia portuguesa, e eu colaborava dessa noção, sempre se orgulhou de, depois de 25 de abril de 74, não haver representatividade política de discursos fascistas, que aliás são proibidos em Portugal pela Constituição, de discursos racistas, xenófobos, populistas, mas sobretudo da extrema-direita não ter representatividade política. E portanto é apenas natural que não haja um enorme corpo de trabalho artístico, ou que não haja sequer, não é enorme, minimamente significativo acerca da ameaça da extrema-direita populista de inspiração fascista. É apenas normal que não exista porque é um fenómeno que só ganha corpo com representatividade política em outubro de 2019, nas últimas legislativas. Ora, só ainda passou 1 ano e meio desde essa altura e ainda por cima 1 ano e meio muito conturbado, com uma pandemia pelo meio. Parece-me que este fenómeno que é político, mas que também é social, que é esta face visível de algo que já existia claramente na sociedade portuguesa. O racismo na sociedade portuguesa é estrutural. O lastro do fascismo, o pensamento retrógrado, o pensamento ultraconservador ou de extrema-direita, existe na sociedade portuguesa, não tinha, era um corpo que fosse representativo e que tivesse representatividade política, que tivesse merecido votos suficientes para ser eleito para qualquer instância política em Portugal. Ora, isso mudou, e quando isso mudou, mudou a história da democracia portuguesa e mudou também a relação da opinião pública, da comunicação social, da arte, das pessoas com essa questão da extrema-direita. E, portanto, eu julgo que nos próximos anos veremos mais reflexões à volta deste tema, umas mais explícitas, outras mais implícitas, mas parece-me que o corpo de trabalho artístico, seja na literatura, seja nas artes visuais, seja nas artes do palco, será tocado por este fenómeno, porque é um fenómeno que vem mudar a sociedade portuguesa, pelo menos tal como a conhecíamos até agora. Toma, é tua. Então, estás nervosa? Sim, um bocado, mas... Ainda bem. Estás nervosa, estás atenta. Vamos inscrever-te na história como se gravássemos o teu nome numa casca de sobreiro. Tantas noites que adormecemos a falar sobre isto e agora chegou finalmente a tua vez. Amo-te muito, irmã. Eu a ti. Muito.
O facto do texto ter sido editado em França antes de estar editado em Portugal tem a ver com o facto de, em França, o editor dos meus textos, a casa Les Solitaires Intempestifs, poder ter publicado o texto, e em Portugal esta publicação, que estava prevista para a coleção do Teatro Nacional Dona Maria II, ter que ser protelada por causa de um ano tremendamente difícil em termos económicos, que veio afetar muita da nossa programação, que não é essencialmente a dos espetáculos. Ou seja, para conseguirmos neste ano difícil salvar as produções, honrar os compromissos com todos os trabalhadores, artistas, companhias, técnicos independentes também, para sermos uma casa solidária com os nossos compromissos, tivemos que adiar muitos projetos que não se provavam indispensáveis. Um deles foi a edição deste texto, que acontecerá, eu espero, nos próximos meses ou mais tardar no próximo ano. Eu não bebi demais, querida. Eu vivi demais. E quando tiveres vivido como eu, aí sim podes falar de sofrimento e crueldade e dar lições de moral. Não custa nada, eu vou fazer a salada. Mas ela não quer salada nenhuma, vocês estão a envergonhá-la, já lhe chega o embaraço de ser vegetariana. Vegan, ela é vegan. Ela não precisa que a envergonhe ainda mais, pois não? Nós podemos ter só um momento de silêncio. Uma pausa semi-breve, uma pausa mínima, uma pausa qualquer, neste tagarelar incessante, nesta partitura infernal, para o meu filho poder ouvir a porra das andorinhas. Outras Catarinas virão com certeza. Esta, aliás, não é a primeira. A primeira é a Catarina Eufémia, de 1954. Portugal tem um grande historial de criação artística inspirada pela luta antifascista, e esse historial é um historial que estas 4 décadas e meia de democracia não apagam. Portugal teve, durante a ditadura, muitos artistas que muito corajosamente tentaram contornar a censura, combater o fascismo, defender a democracia. Nesta casa onde estamos, muitas vezes conotada com a ditadura e com o regime durante o salazarismo, há muitos exemplos de tentativas de contornar a censura, tentativas de defender artistas antifascistas, artistas opositores ao regime, e, portanto, não tenho dúvidas que, se em ditadura os artistas portugueses se posicionaram politicamente pela liberdade, pela solidariedade, pela igualdade, em democracia falo-ão também, e eu acredito que o fazem de uma forma muito clara e com relação com muitas temáticas sociais. O fascista terá sempre a mesma idade e o futuro será o que ela quiser. O fascista terá sempre a mesma idade e o futuro será o que ela quiser.